Antes de mencionar o objetivo deste vídeo, vou mencionar outros dois, que possivelmente devam ser assistidos antes. O primeiro está aqui. Ele trata do diagrama de blocos que vocês estão vendo nessa imagem e resolve o diagrama de blocos por métodos algébricos, ou seja, substituindo variáveis encontradas dentro desse diagrama. Resolver o diagrama de blocos significa encontrar a função transferência da entrada para a saída. Okay? E o segundo vídeo apresentou a fórmula de Mason. Tem um exemplo lá que não é o presente. Então, o objetivo aqui deste vídeo é aplicar a fórmula de Mason ao exemplo que está indicado aqui nessa tela. Então, esse exemplo vem do material do professor Luciano Fresato, e o que torna esse diagrama de blocos, digamos, difícil de resolver por técnicas de manipulação e simplificação de álgebra de blocos é essa parte daqui. Okay? Então, nós vamos transformar isso no diagrama de fluxo sinal, de forma a facilitar a compreensão, e a partir dali aplicaremos a fórmula de Mason. Então, vamos começar aqui do lado esquerdo. A variável V1 é a entrada do sistema. No diagrama de fluxo de sinal, as variáveis estão nos nós, então esse nó é o V1. E nos nós se dá possivelmente uma operação matemática. Então, todos os sinais que chegam a um nó são somados. Então, o V1 chegou aqui e ele é somado com menos H1 vezes a variável que está aqui. Okay? Então, esse nó faz o papel desse ponto de soma. Okay? A saída desse ponto de soma passa por G1, nós vamos passar por G1, e a saída do G1 passa por G3, que é esse ramo que estamos vendo aqui, e chega a esse nó faz o papel deste ponto de soma, pois veja que ele soma as variáveis que vêm e chegam nele por aqui e por aqui. A saída dele é realimentada, passa por H2 e chega nesse ponto, passa por H2, e esse menos aparece aqui porque no diagrama de fluxo sinal sempre dão somas nos nós. Então, se em vez de subtrair, a gente coloca o sinal negativo no ganho. Bem, então observe que o que é realimentado passando por H1 é a saída desse ponto de soma, ou seja, é essa variável menos essa. Então, onde temos isso no diagrama de fluxo sinal? É precisamente nesse nó. É essa variável menos a que chega por aqui. Então, com isso daí, fechamos o diagrama de fluxo sinal, e apesar da confusão aqui no diagrama de blocos, espero que vocês tenham entendido aí a sequência lógica da transformação de um em outro. Com isso, nós vamos aplicar a fórmula de Mason a esse diagrama de fluxo de sinal recém-obtido. Então, está aqui, a fórmula de Mason aparece aqui, e ela é um somatório dividido por um determinante chamado de delta. E vamos ver como que cada uma dessas coisas é calculada para este caso. Primeira coisa, o que é o K? O K é o número de ramos diretos que existem no diagrama de fluxo de sinal. Neste caso, temos um caminho direto e temos um segundo caminho direto. Então, nesse exemplo, o K é igual a 2, chamaremos esse caminho direto de P1, esse caminho direto de P2. Então, começamos. Bom, antes de começar, então, apenas destrinchando isso aqui equivale a dizer que nós precisamos achar P1 e delta 1 mais um P2 e um delta 2. Okay. Vamos aos P's primeiro. Então,
caminho P1, o produto dos ganhos que atravessamos ao percorrer P1. Então, é G1, 1 e G2. Então, G1, G2. Da mesma maneira, P2 é G1 e G3. Então, já temos os P's. Agora precisamos, antes de nos lançarmos a calcular os deltas, precisamos encontrar os ganhos dos laços que existem nesse diagrama de fluxo de sinal. Então, laços são caminhos fechados, em que a gente sai de um nó, volta nesse mesmo nó, sempre percorrendo as arestas no sentido das setas e sem passar em um nó mais de uma vez. Então, temos aqui um laço aqui, que eu vou chamar de L1. Então, o produto dos ganhos nesse laço, G1, vezes 1, vezes menos H1. Laço 2, vou chamar esse de laço 2. Então, produto dos ganhos é G2 menos H2. E o laço 3, esse daqui, veja, vem por aqui, dá a volta aqui, continua percorrendo no sentido das setas, venho para cá, não repeti nenhum nó, finalmente eu fechei. Então, acompanhe comigo, G1, G3, menos H2, menos H1. Então, temos esses três laços, e com isso daí, então, temos condições de começar e concluir a forma de mesmo. Então, o determinante, delta, ele é calculado da seguinte maneira. 1 menos, essa parte é sempre fixa, e o que vem agora é o somatório dos ganhos de todos os laços. Então, nós já calculamos todos os laços, então vamos lá. Laço 1 era G1H1. Laço 2 menos G2H2. E o laço 3 era mais G1, G3, H1, H2. Mas, agora nós, para continuarmos o cálculo do determinante delta, precisamos somar, todos os produtos de todas as possíveis combinações de dois laços que não se tocam. Ocorre que nesse diagrama de fluxo de sinal todos os laços se tocam. O laço 1, o laço 2 e o laço 3 têm coisas em comum. Então eles se tocam, portanto, não tenho mais nada a acrescentar nessa expressão. Se eu não tenho dois laços que não se tocam, muito menos terei três laços que não se tocam, que é a continuação da definição desse determinante delta. Bom, e o que é o delta 1? Delta 1 é calculado a partir daqui, removendo todos os laços que tocam o caminho P1. Agora observe, todos os laços tocam o caminho P1. De modo que aqui eu tenho 1 menos, removo tudo, fica só 1. E, semelhantemente, o caminho direto P2, para calcular o delta 2, eu tenho que remover dessa expressão todas as parcelas, todos os laços que tocam o caminho P2. Da mesma forma, vemos que o laço 1 toca, o laço 3 toca e o laço 2 tem esse nó em comum com o caminho P2, portanto, removo tudo à semelhança do que aconteceu com o delta 1. Bem? Então, assim, agora temos como escrever o resultado. Então, lembre-se, era P1 delta 1 mais P2 delta 2. O P1 já havíamos calculado G1 G2 vezes delta 1, que é 1. Então, isso daqui é P1 delta 1 mais P2, também já calculado, G1 G3 vezes delta 2. Isso é P1 P2 delta 2. E no denominador
essa expressão, que é o delta. Então, vou trocar o sinal em função desse sinal menos. Então, mais G1H1 mais G2H2 menos G1G3H1H2. Esse é o resultado da aplicação da fórmula de Mason a esse diagrama de fluxo de sinal. E aquele primeiro vídeo que foi mencionado, se vocês forem lá, verão que o resultado lá obtido de uma maneira completamente diferente é exatamente igual a esse que está indicado aqui.